Precisa-se de discípulos. Essa ainda é uma chamada necessária hoje em dia? Se vocês veem esse chamado, vocês aceitam de bom grado? É um trabalho honroso, não é? Ser discípulo do Mestre Jesus, mas também é algo que traz as suas dificuldades, os seus desafios. O cenário hoje é parecido com o cenário que Jesus descreveu. As pessoas ainda andam por aí como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha sem pastor é um serzinho completamente desamparado, confuso e que não sabe para onde ir e que é presa fácil para os lobos desse mundo. E tem gente por aí que, mesmo se enchendo de segurança e achando que tem muita confiança, na verdade está perdida e muitas vezes se depara com o vazio, com a decepção, com a frustração, com as dificuldades que são grandes nesse mundo. Hoje o nosso mundo está cheio, inclusive, de pessoas que eram ovelhas, mas que hoje se afastaram do bom pastor, por vários motivos. Pessoas que se dizem ou que são chamadas às vezes de desigrejadas. Já ouviram essa expressão? Muitas pessoas que já participaram de igrejas cristãs, mas que se afastaram, ou por terem sido feridas, serem vítimas de abusos financeiros, físicos, emocionais, ou por serem decepcionadas por rumos que as igrejas tomaram e que muitas vezes mais confundem do que ajudam. Confusão entre política e religião, confusão entre dedicação a Deus e moralismo cego, confusão entre direcionar as pessoas ou ser controlador e exercer poder dominador sobre elas. Muitas pessoas se afastaram do Evangelho por questionarem as estruturas das igrejas e a forma como os pregadores agem hoje. Outras pessoas se afastaram porque elas mesmas foram sufocadas por outras preocupações, por outras ofertas de diversão, de sentido ou de direção para suas vidas. Tem gente que passou a se dedicar tanto a uma ideia de ter sucesso que se esqueceu de viver com Deus. E às custas de sacrificar a sua própria fé e a sua família, é que vem construindo um edifício que no final não tem fundamento e que nem vai servir de morada quando os dias difíceis vierem. Muita gente anda como aquelas sementes que foram jogadas no meio dos espinhos, que começaram a crescer, mas depois foram sufocadas pelas preocupações desse mundo ou por desejos de outras satisfações. Diante disso, qual é a nossa reação? Nós somos chamados por Deus também para atender a essas pessoas. E tomando a licença da palavra, porque não é disso que Jesus estava especificamente falando, quando Jesus disse para os discípulos para eles irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava querendo que eles primeiro cuidassem justamente desses que já tinham ouvido, já se sentiram filhos de Deus, mas estavam perdidos e afastados por causa de uma religiosidade, por causa de uma estrutura social em torno deles, que já não fazia mais sentido para eles. Nós podemos hoje também perceber que há um chamado para sermos discípulos, para encontrarmos essas pessoas que andam perdidas, como os filhos de Israel estavam. Há muitas pessoas que talvez a nossa igreja, no nosso jeito de ser, pode acolher de maneira toda especial, que estão procurando um meio termo, um lugar de equilíbrio, de encontro com a palavra de Deus e também com uma tradição da igreja que possa fazer com que elas realmente se sintam seguras em um ambiente que é de muitos extremos. Ora, o extremo do controle ou o extremo da tradição excessiva e ora o extremo da ausência completa de tradição e de centralidade, do emocionalismo vazio. Nós precisamos oferecer a essas pessoas esse lugar de acolhimento que a nossa igreja pode ser. Ou seja, nós temos diante de nós também uma colheita madura, né? O que falta às vezes é, como faltava na época de Jesus, trabalhadores para essa grande colheita.
Vejam que Jesus, quando olha para as multidões, ele se compadece profundamente. Ele é movido por um remexer de dentro de si mesmo. O texto grego é até difícil de traduzir, mas é como se as suas entranhas estivessem remexendo, aquela coisa do embrulho no estômago, quando ele olha para tantas pessoas perdidas. E nós precisamos também ter essa reação. Por outro lado, Jesus não vê essas pessoas perdidas como um caso sem solução. Ele vê justamente como uma oportunidade de ir ao encontro delas. E aí ele chama os 12 de maneira especial. E no texto de Lucas diz de um outro momento em que ele envia 70 ou 72 até, para que eles vão de vila em vila, para que eles o ajudem e para que já sejam preparados para no futuro assumir a missão de acolher a tantas pessoas que precisavam ser acolhidas. E se a gente se perceber como também enviados assim como os discípulos? Na nossa casa, no nosso trabalho, no lugar onde nós estudamos, nós somos pessoas que foram enviadas por Deus para acolher, para ouvir, para curar com a palavra de Deus os corações de pessoas que estão se sentindo perdidas. Mas primeiro é preciso que nós nos fortaleçamos nessa palavra, porque muitas vezes nós também, diante das dificuldades desse mundo, ou diante das decepções que temos, nos sentimos perdidos como ovelhas sem pastor. Por isso que precisamos constantemente retornar à casa de Deus. Por isso que não podemos nos deixar desigrejar, para que a gente possa também mostrar a outras pessoas que é possível ser acolhido como igreja de uma forma saudável e não de uma forma que elas se sintam oprimidas ou desrespeitadas. Nós precisamos primeiro estar bem alimentados para podermos oferecer o alimento que recebemos também a outras pessoas que estão sedentas e famintas por ele. E nós precisamos ir para além das palavras, mostrar com as nossas ações quem somos. E aí um recado importante que todos precisamos lembrar. Se nós somos discípulos de Cristo, significa que as pessoas onde nós estamos precisam nos ver como discípulos de Cristo. E é isso que as pessoas estão vendo em você, começando na sua casa, sua maneira de agir, de lidar com os conflitos, de olhar para as pessoas que te parecem perdidas, confusas, ou de lidar com elas quando estão enraivecidas ou incomodadas. O seu olhar é um olhar de discípulo de Cristo, de compaixão, de amor, de acolhimento, de paciência, de bondade, de humildade. Ou muitas vezes você passa a ser visto como aquele que quer se impor, que quer manipular, que quer fazer com que os outros simplesmente sigam os seus desejos e a sua vontade. No seu trabalho, no lugar onde você estuda, como você é visto e vista pelas outras pessoas? Pelos seus colegas, pelos seus amigos, ou por aqueles que você lidera, ou pelo seu chefe, por aquele que lidera você? É visto como uma pessoa bondosa, humilde, que tem uma postura acolhedora, ou é visto como alguém que é resistente, que o tempo todo causa problemas, ou que o tempo todo está jogando lenha na fogueira, ao invés de acalmar os corações que precisam de alívio e conforto? Você costuma ouvir as pessoas, ou você é visto como alguém que só quer falar, falar e falar? Tudo isso faz diferença no caráter de um discípulo de Jesus, não é mesmo? É claro que não precisamos ser todos iguais. É claro que todos nós temos certo temperamento e certos traços que são nossos. Mas os discípulos de Jesus também eram assim, não é? Se a gente olhar para as histórias que houve, né, ou pela leitura que a gente faz das histórias sobre Pedro, sobre Tiago, sobre João, sobre os outros discípulos, cada um tinha um jeito, cada um tinha uma origem, cada um tinha que lidar com as suas próprias dificuldades e com a bagagem que trazia da sua vida. E Jesus os acolheu como um grupo muito diferente, mas com um grupo no qual ele queria imprimir um jeito especial de ser, que era o jeito de amor de Deus para conosco. Todos nós com o nosso jeitinho, sendo mais acelerados ou sendo mais calmos, sendo mais decididos e firmes ou sendo mais maleáveis, podemos mostrar o amor de Deus. Sim, na firmeza, mas em firmeza amorosa. No
amor e paciência, mas na paciência que não se deixa manipular e que não aceita qualquer coisa também como se fosse verdadeira e boa. Sendo, como Jesus diz, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E o que Jesus quer dizer com isso? A gente manter o amor, a bondade, o acolhimento no nosso coração, mas não se deixar levar ou não se conformar com todas as situações que estão ao nosso redor, como se tudo fosse a mesma coisa e como se tudo fosse de Deus e verdadeiro, porque o mundo não é assim. Nós precisamos estar cientes, como Jesus avisou os seus discípulos, que mesmo a gente procurando ser bons como discípulos de Cristo, a gente vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar resistências, vai enfrentar a maldade das pessoas, mas ainda assim não deixar que o amor se esfrie no nosso coração. Pense naquele amigo ou amiga sua que se torna difícil às vezes de conviver. Você continua insistindo com ele ou com ela, por quê? Porque a considera seu amigo e sua amiga, não é? Você às vezes passa por cima dos defeitos porque ama. Pense nos seus familiares, você pode brigar com eles em casa, mas você os defenderia até a morte se alguém viesse brigar contra eles, não é assim? E é dessa forma que também nós nos colocamos como irmãos na fé e como família da fé e como discípulos de Cristo. Nós encontraremos desavenças entre nós encontraremos desavenças com as pessoas a quem queremos acolher e amar, mas nós não deixaremos de amar e de acolher se estivermos cheios do amor que há em Cristo Jesus. Significa que ainda somos pecadores, significa que ainda somos frágeis, significa que cada um de nós tem um jeito diferente, essa diversidade desacomoda e é difícil de lidar, mas significa, acima de tudo, que podemos contar com um Deus que está agindo através de nós. E Ele escolheu agir através de nós. Deus podia ter encontrado outras formas de manifestar o seu amor depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Mas qual foi a forma que Ele escolheu? Ele escolheu manifestar o seu amor ao mundo hoje através de nós. E é verdade que nós muitas vezes falhamos, assim como a igreja muitas vezes ao longo dos séculos falhou, que muitas vezes a gente tem que ficar pedindo perdão por coisas do passado, é verdade, mas Deus continua agindo, mesmo através de nós, mesmo através das dificuldades que enfrentamos para sermos de fato seus discípulos. E foi esse o modo que Ele escolheu para agir. Nós continuamos a contar com o amor de Jesus como fundamento da nossa certeza. O amor de Cristo que é oferecido a nós todas as vezes quando nós ouvimos a sua palavra. Ele que mostra que morreu por nós na cruz e pagou pelos nossos pecados e que por isso não exige de nós que a gente se salve ou que a gente se torne perfeito, mas que nos acolhe imperfeitos e perdidos como estamos em seu amor. E que daí para frente, com esse amor, nos impulsiona, nos empurra, nos constrange a amarmos também. Nós podemos continuar a confiar na proteção de Deus o Pai, que desde o momento em que chamou o seu povo, como nós vemos lá em Êxodo 19 hoje, Ele prometeu que o sustentaria sobre asas de águia. Deus é quem voa e nós estamos sustentados sobre as suas asas. Outras vezes a imagem que está na Bíblia também é de protegido embaixo das suas asas. É Deus quem cuida de nós o tempo todo e continuará cuidando, mesmo que vivamos num mundo mau, cheio de decepções, e mesmo que nós também tragamos muitas vezes decepções para cima de nós pelo nosso pecado. E nós contamos com a direção de Deus Espírito Santo, que nós celebramos, no dia do Pentecostes. Ele não só se manifestou de forma milagrosa, dando o dom de línguas aos discípulos, mas Ele continua a se manifestar hoje, dando formas e linguagens diferentes pelas quais a gente pode propagar o seu amor. A mesma promessa de Jesus feita para os discípulos, que não serão vocês que falarão, mas o Espírito do seu Pai é que falará através de vocês, é a promessa dada a nós. Por isso não fiquemos com medo pensando, eu não posso ser um grande discípulo de Cristo porque eu não sei como falar, não tenho todo o conhecimento, não sou tão articulado, tenho vergonha. Não fiquemos com medo, nos coloquemos para as pessoas honestamente como quem somos, frágeis, pecadores, mas sustentados pelo amor de Deus. Apontemos para as pessoas o alimento que nós já recebemos.
em Cristo e na sua palavra. Lembremos as pessoas que elas, mesmo estando confusas ou às vezes se sentindo perdidas, podem ser acolhidas por um Deus que ama, independente do que elas tenham feito, independente das dificuldades que elas estejam enfrentando hoje para transformar a sua vida. É nesse Deus de amor que nós cremos. É um Deus que sempre promete estar conosco, mesmo que às vezes nos sintamos realmente perdidos como ovelhas que não têm pastor. É um Deus que coloca pastores, é claro, para cuidar de nós, e esse pequenino está aqui também para isso, mas é um Deus que coloca cada um de nós como sacerdotes onde nós estamos. Você pode ser o discípulo, a discípula de Cristo, onde Ele te colocou. Confie mais nisso. Atenda a esse chamado. Precisa-se de discípulos. E você foi escolhido e escolhida para isso também. Que Deus te abençoe para isso sempre. Amém.